Escorpião, um novo ciclo começa quando a gente muda de postura. Essa leitura vamos entender aí quais são os teus posicionamentos diante aí desse novo ciclo que talvez tu esteja desejando ou que está aí se apresentando diante de ti. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus queridos escorpianos. Muito obrigado por todos vocês aqui, vocês são excepcionais, eu amo muito vocês, meu meio do céu aí, escorpião, e eu amo essa intensidade toda de vocês. E as minhas melhores relações, meus melhores amigos são escorpião. Acho que tem uma afinidade muito grande com esse signo, com essa intensidade. Bom, bora lá. Eu sou muito feliz quando eu faço leitura bônus para vocês também, e vocês estão sempre lá em cima, né? Então já deixa teu like, te inscreva no canal. É importante a tua contribuição aqui para o crescimento do canal, né? Para que tu apoie meu trabalho, eu serei muito grata com isso. Olha aí, já vem a carta do mundo, né? Um novo ciclo. Mas também para que chegue a mais pessoas, né, essas leituras, essas mensagens. Então eu já te peço teu like, a tua inscrição, é importante sim, e também garante aí as leituras bônus toda semana, então é bom. As leituras bônus, elas são bem legais, eu curto fazer. Bora lá? Lembra que também é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, tá bom? Então, o que não fizer sentido, apenas solta, mas sempre tem uma mensagem aqui que pode servir como reflexão para o teu momento. Bora lá, meus queridos. Aqui na descrição tem link onde tu pode falar comigo, tá bom? Será um prazer te conhecer. E também tem a clube de membros, tem alguns links ali. O Instagram também, tá? Tem toda uma historinha ali na descrição. Bora lá? Vamos ver aqui o que se apresenta para Escorpião, para esse novo ciclo, ou o que tu tá desejando aí, que de repente tu tá querendo te lançar para um novo ciclo, né? Então vamos ver aqui o que temos. Olha aí, o carro. Aí a gente já começa bem, né? Por quê? O carro, ele traz progresso, ele traz movimento, ele traz avanços, triunfos, né? O carro para mim é uma carta muito positiva, porém, tu precisa ter ação, tu precisa ter, tem que colocar a tua atitude, senão a coisa não anda, né? É básico, é uma reflexão bem básica, partindo do ponto que se a gente senta dentro de um carro, a gente precisa apertar o botãozinho ali para o carro andar, né? A chave da partida, ou a gente precisa saber para onde a gente está indo, caso a gente pegue aí um Uber, alguma coisa assim, ele não vai vir na porta da tua casa te buscar se tu não bota lá pra onde tu tá indo, teu destino. Então é uma carta que fala, Escorpião, a partir deste novo ciclo, a postura que tu deve ter é foco, disciplina, né, saber direcionamento, saber para onde tu tá indo, saber o que tu deseja da tua vida, o que tu espera daqui pra frente, como vai ser as coisas, porque assim, essa carta ela vem com duas esfinges, uma preta e uma branca. Cada uma puxa para um lado. Então, se isso não fica muito bem alinhado agora, desde o início, nesse novo ciclo, e já tinha caído a carta do mundo, que ela é excelente, então isso fala mesmo, né? Olha, tô deixando algumas coisas para trás, mas eu tô saindo dessa história, eu tô fazendo essa nova jornada de cabeça tranquila, de coração tranquilo, ou pelo menos é isso que eu tô esperando pra mim. Eu tô desejando isso pra mim, mas que as coisas aconteçam da forma que tu deseja e sonha aí na tua mente, tu precisa ter direcionamento, tu precisa ter foco, tá? Atitude. Vamos lá, vamos ver o que mais temos aqui. 9 de ouros, eu tô gostando dessa história aqui, hein? 9 de ouros é uma carta que fala de independência, né? É uma carta que eu gosto muito no tarô, porque ela fala de autovalorização. Agora eu me valorizo, agora eu me coloco ali na linha de frente, agora eu me priorizo. Talvez tu tá saindo de uma situação que o teu valor não estava sendo assim tão bem valorizado, reconhecido de alguma forma, né? E agora, aqui eu vejo Escorpião, isso aqui é uma carta que fala de independência financeira também, tá?
Então, Escorpião indo aí para lugares assim, que é uma carta que fala de colheita também. Então, Escorpião indo para um lugar bem positivo, no sentido de eu não estou mais dependente dessa situação, porque isso aqui não precisa ser só independência financeira, não precisa ser só questões de materiais, mas também pode ser questões assim de autoestima, de dependência de alguém mesmo, né? Então eu tô assumindo agora eu vou em busca da minha independência, eu corto vínculos, eu corto laços, e por isso, que eu tô falando é justamente isso que tá aqui, a carta da morte, que é o que eu tô sentindo, tá? Quando eu abro o campo vibracional, a primeira carta eu já meio que já sei mais ou menos do que a gente vai começar a falar. E é justamente isso. Aqui existe um corte, uma finalização. Isso está muito claro aqui com a carta da morte, porque a finalização da morte é uma coisa que não estava legal. É uma coisa que estava doendo, uma coisa que estava difícil, insustentável. De alguma forma, essa carta aqui está relacionada a isso. Ou tu era muito dependente de uma situação, e aqui pode ser qualquer coisa, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento. Gente, eu vou ter que botar meu óculos, eu tava desconfortável, eu não sei o que era. Agora eu tô enxergando. Eu tava com uma coisa estranha e eu não sabia o que era. Era no meu óculos, tá? E aqui é a carta da morte. Então, é isso, eu finalizo um ciclo. Só que essa carta da morte, o que acontece? Ela fala: tá doendo agora? Sim, tá doendo e bastante, tá? Não, tá desconfortável, de repente eu nem sei pra onde é que eu tô indo, eu nem tenho ainda essa noção para onde eu vou, o que eu vou fazer, que passo que eu preciso tomar de início, que atitude que eu vou ter, de repente eu nem sei. Eu só sei que eu quero me libertar, eu só sei que eu preciso assumir aqui uma postura de mais independência e desvincular de alguma história. E a carta da morte vem realmente para finalizar isso. Essa carta, ela fala de dor, ela fala de sofrimento, porque, né, olha, é como se tu tivesse aqui finalizando algo bem difícil na tua vida. Porém, lá no fundo tem um sol. Então, isso aqui é como se se tu continua avançando, se tu continua focado no que tu deseja, lá na frente existe felicidade, existe harmonia, existe, enfim, abundância, coisas positivas para ti, tá? Vamos lá, o que mais aqui? Eu sinto Escorpião, eu ia falar agora, tá? Eu sinto Escorpião meio sem saber para onde é que tá indo. E aqui a carta do pendurado. Essa leitura aqui, ela tá muito intuitiva para mim no sentido espiritual, porque eu tô sentindo eu tô recebendo a mensagem antes de vir as cartas. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Mas assim, o pendurado, tá? Vamos seguir o tarô. O pendurado... O pendurado, ele é uma carta que fala de paralisação, é uma carta que fala de... Parece que as coisas não estão andando, Cris, eu quero avançar. Essas duas cartas aqui são opostos, né? Eu quero avançar, mas eu tô parado. Eu tô amarrado aqui por uma perna. Por quê? Porque ainda não foi uma finalização com consciência. Ainda está faltando aqui entender essa história de uma forma mais consciente. O desejo, sim, tá? O desejo de ter essa independência, essa desvinculação, a autoestima, a valorização de quem se é. Eu quero ir para o emprego onde eu tô mais valorizado, eu quero sair de um relacionamento porque eu não me sinto mais valorizado nessa história, o que for, entendeu? Só que assim, ó, por mais que eu queira sair disso, eu não consigo. Eu tô preso ainda, eu tô presa nessa história. E essa carta aqui, ela fala justamente disso, né? Analisa, observa, é um momento de se recompor, é um momento de entender o que está acontecendo dentro de ti internamente, porque a carta do pendurado, e gente, a gente está com 3 arcanos maiores na mesa, é desafiador, tá? Trazer essas mensagens assim quando são muitos arcanos maiores, porque é algo que é muito mais, passa muito mais, é mais profundo, não é um cotidiano, não é uma coisa normal, então é algo realmente... Eu tô falando com pessoas que
que estão, assim, passando por uma dificuldade mesmo, sabe, meio perdidos, assim. E o pendurado, ele fala sobre o quê, né? Agora é um momento de... passando um helicóptero. Agora é um momento... eu moro no litoral, então, às vezes, enfim, tem helicópteros da polícia, alguma coisa nesse sentido, dos bombeiros, às vezes tem. Então, assim, o pendurado, ele fala do quê? De eu entender o movimento que está acontecendo dentro de mim, o movimento, porque externamente parece que não acontece nada, parece que a vida não anda, parece que não sai do lugar, mas internamente, tá? As coisas, elas estão se movendo, talvez tu não tá percebendo, mas só o teu desconforto de querer sair desse lugar, de avançar, isso já é um movimento, isso já é um desejo, que a tendência é que se tu firme, se tu tem atitude, as coisas evoluem. Então, assim, é um momento de análise para algumas pessoas, é um momento de reflexão, é um momento de entender, porque o pendurado, ele vem com uma iluminação na cabeça, né? Ou seja, essa transformação, ela precisa vir com consciência, porque se ela for só física, por exemplo, eu saí de um trabalho e fui para o outro, eu saí de uma carreira e fui para o outro, eu saí de um relacionamento e entrei no outro, isso acaba virando meio que um ciclo e tu não resolve um problema. Aí fica latente, e aqui eu tô vendo muito, fica latente o quê? Fica um ciclo vicioso do quê? A falta de valorização de quem tu é, porque aqui eu vejo que o escorpião está querendo algo maior. Por exemplo, Cris, eu quero ir para um trabalho onde eu sou valorizada, aonde eu sou respeitada, aonde eu sou prestigiada, aonde as pessoas estão em alinhamento comigo. Eu quero ir para um relacionamento onde as coisas são recíprocas, aonde eu tenho uma troca justa, onde as coisas são verdadeiras, aonde eu posso trazer a minha identidade sem medo, aonde eu não sou julgada, aonde eu não sou, sei lá, sentindo que eu tô sendo passada para trás, enfim, o que for, gente, tá? Então é isso, não dá para repetir ciclos. Então por isso que o pendurado pede aqui, olha, momento de reflexão, análise, não é um momento de ação mesmo, é um momento, observa as coisas para depois que tu avance, porque o que eu tô sentindo aqui, eu tô sentindo, até eu tô achando que eu tô com uma fala muito rápida, do meu normal, porque eu tô sentindo uma ansiedade, uma afobação, é como se agora eu estivesse recebendo informações e a minha fala não acompanhasse a minha mente, o que tá chegando de informação para mim. Então eu tô tentando passar tudo, mas eu acho que eu tô acelerando, tô me sentindo muito acelerada, tá? Não é meu normal, mas eu entendo também que tudo faz parte do jogo, então eu meio que deixo as coisas acontecendo como estão. Olha aí, o reconhecimento. Eu tava falando, essas duas cartas aqui, elas falam sobre isso. Vocês desejando esse reconhecimento, desejando aqui ser prestigiados, ser reconhecidos. Então eu vejo que Escorpião tá indo para lá, tá indo em busca do sucesso, tá indo em busca... Essas duas cartas falam sobre isso, né? Sucesso, fama para algumas pessoas, né? Prestígio, reconhecimento, valorização do que tu fez, do que tu fez. Então eu realmente quero me entregar para alguém num relacionamento, mas eu quero ser reconhecido. Eu não quero mais ficar em situações aqui onde eu fico estagnado, onde eu fico preso, onde eu não sou valorizado, enfim. Ou eu quero ir para um trabalho onde, como eu falei, o jogo tá redundante, né? Vamos lá. O que mais? Os enamorados. É aí que tá. Eu tô sentindo, tá? Ó, os enamorados, e aí entrou mais um arcano maior na mesa. O 9 de paus e o rei de copas. O que acontece aqui, tá? Ainda eu tenho dúvidas. E aí que eu tava sentindo isso, eu não tava entendendo por que tu não tava conseguindo avançar. Entende? Por que eu tô parada ainda? Por que eu tô parado nessa situação? Entende? Por que eu tô preso nisso ainda? Pode ser energeticamente, pode ser só no teu pensamento, ou laços emocionais ainda, de dependência emocional. Por mais que exista isso, tá? Existe assim um desejo assim, eu queria que, eu tenho dúvida, muita dúvida se tu tá fazendo a coisa certa,
se tu não está fazendo, se tu está indo para o lugar certo, se tu não está. Então ainda existe muita dúvida porque não está amadurecido. Essa carta fala de imaturidade. Então cuidado para não tomar as decisões baseadas no impulso e na tua imaturidade. As tuas decisões, elas precisam ser conscientes. Elas precisam ser alinhadas com o teu sentir, com o que tu está desejando. E aí o que a gente deseja nem sempre vai ser fácil. Porque a gente precisa matar no peito muita coisa. A gente precisa ter responsabilidade emocional. Primeiro com a gente, para depois com o outro, né? Então, de repente, assim, Cris, eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu vou desapontar muitas pessoas, porque meus pais investiram na minha faculdade quando eu era, a minha mãe criou expectativas em relação a isso, enfim, meu pai. Só que eu vou desapontar muitas pessoas, é isso, matar no peito uma história que está alinhada no teu sentir. Eu quero sair de um relacionamento, ou eu desejo um relacionamento diferente, só que eu ainda tenho vínculos, eu não consigo ainda me desvincular. Entende? E aí a dúvida se vai ou se fica, e aí pra sair de um relacionamento aonde tu estima ainda, tu tem sentimentos, tu tem vínculo com essa pessoa, porém não tá alinhado com o teu desejo de valorização, do que tu deseja pra ti, né, do ideal que tu pintou na tua cabeça, tem que matar no peito, porque vai passar por um processo de descontentamento, de vazio emocional, de tédio. Olha a carta do 4 de copas aqui. Só que assim, é difícil, é exaustivo, até porque tem o 9 de paus aqui que fala sobre exaustão. Então é uma situação bem delicada aqui, pelo que eu vejo. Ainda existe, a gente tá aqui nesse jogo. Não é que esse ciclo aqui ele tá se apontando para ti, tá? Aqui no meio de eu tô finalizando, ou eu desejo ainda finalizar, não consegui finalizar isso de vez. Eu quero avançar, mas eu não consigo ainda. Mais ou menos isso, tá? Eu tô com o pé lá, mas eu volto 2, 3 casas para trás, porque ainda eu tenho muita dúvida. Bom, o que acontece? Rei de copas aqui falando desse desejo, dessa tranquilidade emocional, e de repente, se tu consegue aí, como eu falei, matar no peito essa história e aguentar a exaustão, o cansaço, a resistência, tá? E ser resiliente, essa carta fala sobre resiliência, tu consegue a tranquilidade emocional que tu tá desejando, tanto aí no que tu tá desejando pra ti, tá? Vamos tirar mais aqui. O jogo tá bem complexo, vai demorar esse joguinho um pouco, porque a gente tá com 4 arcanos maiores na mesa, né? Então, como eu falei, não é nada assim do dia a dia, é algo mais profundo, né? O que mais que vem aqui para Escorpião? Se tá fazendo sentido para ti essa leitura, deixa teu like, te inscreva, se tu tá à vontade de avançar, deixa um carrinho aí de emoji, qualquer coisa, porque só de deixar um emoji ali nos comentários, isso já faz com que a egrégora de vocês, ela não perca o ranking, porque tem alguns signos, sabe, da minha época, né, porque eu sou da década de 80, né, quem vai se identificar, e tinha viajei aqui agora, mas eu vou falar, no Fantástico, né, tinha um quadro quando eu era criança que tinha uma zebrinha, que era, acho que é um quadro de futebol, né, então sempre tinha o time que não ganhava, ou que estava para trás, ele era zebrinha, né? Então tem umas zebrinhas assim que estavam lá adormecidas, que estão vendo com tudo agora, atropelando todo mundo, tá? Então Escorpião há muito tempo, na verdade é uma tríade aqui, Escorpião, Peixes primeiro, Capricórnio e Escorpião, são os signos que mais se desenvolvem, mais interagem, então estão sempre, toda semana ganham leituras bônus, só que tem as zebrinhas que estão vindo com tudo agora aí, e aquele cavalinho do Fantástico, a zebrinha do Fantástico da década de 80, olha, agora eu me entreguei, né, mas é isso, que alguém vai se identificar.
E é isso, então deixa um emoji, deixa um comentáriozinho, um coraçãozinho, o que for, tá? Porque pra vocês conseguirem, quem gosta, né, gente? Bora lá. Olha aqui, ó, o 4 de copas novamente, um descontentamento muito grande, tá? Descontentamento muito grande nesse momento. Eu tô olhando muito pro meu copo vazio, essa carta fala sobre isso, porque aqui tem três copas cheias, elas não estão viradas. E aqui o universo ainda tá te oferecendo mais uma. Só que tu não quer isso, tu tá descontente, tu tá olha o desânimo. Então é como se tu não tivesse, assim, tipo, nem ânimo, assim, tu nem sabe onde é que tu tá indo, tu até sabe pra onde é que tu quer, mas tu tá sem energia, sem tempo, entendeu? Tô cansada pra vou começar tudo de novo, entendeu? Por mais que tu deseje isso, mas é porque tá cansativo, entendeu? Eu acho, aqui pelo que eu vejo do jogo, com a morte com 9 de paus, essa história meio que te sugou muito. De alguma forma te sugou a tua energia e tu tá meio assim. Então por isso que o pendurado fala assim, olha, não faz nada agora, não precisa agir, mas observa, analisa, reflete para depois tu sair em liberdade. Tá acontecendo alguma coisa na minha cidade, não sei. Às vezes acontece isso. Roda da Fortuna, a mudança. A mudança está chegando para Escorpião, tá? Mudança. Só que assim, ó, a Roda da Fortuna, ela fala o quê? Mais um arcano maior, né? Vocês vão quebrar comigo hoje, vão quebrar a quataróloga, né? O que acontece a Roda da Fortuna? A mudança chega. Ela fala, é um momento de sorte, é um momento de mudança, sim. Só que tu não pode resistir à mudança. Entende? Existe um ponto aqui. O ponto é, ou eu resisto à mudança, eu ainda fico preso a esses vínculos e dúvidas e não tomo a minha atitude, ou eu realmente eu mato no peito isso, tenho coragem de avançar, entendeu? Então é muito o teu posicionamento aqui, né? As tuas escolhas que vão fazer isso. Vamos ver o que mais que vem aqui no Escorpião. Dois de ouros, ó, exato, gente, ainda tenho dúvidas, eu ainda não sei, eu quero, mas eu não sei, tá, dúvidas, eu preciso me posicionar, sei que eu preciso botar um ponto final, eu sei que eu preciso dar um basta, eu sei que eu preciso, mas eu ainda, talvez eu não consigo, eu não sei ainda o que eu escolho, se eu vou, se eu fico. Dois de ouros é como se fosse até eu preciso escolher, duas coisas, uma gangorra, né, eu não sei o que eu faço ainda. Posicionamento aqui, decisões precisam ter consciência. Porque o que vai acontecer caso tu não tenha uma formulação sobre esse assunto? Ou tu fica em ciclos viciosos, repetitivos, tá? Ou tu não consegue finalizar isso de uma forma digna, até para que tu consiga aqui viver com esse rei de copas aqui, né? Com harmonia, com o que tu deseja pra ti. Porque assim, quando uma história não tá legal, se tu tá desconfortável, é porque tu começa a avaliar os pontos que isso estão aí meu cabelo. Estão em desalinho no teu sentir, e aí tu começa a entender, tipo, tá, por que isso tá doendo em mim? Entendeu? Por que isso tá doendo? Se isso tá doendo, dá para recuperar, dá para eu aguentar mais um pouco aqui nesse trabalho com essa equipe, eu consigo aqui reatar o meu relacionamento, eu consigo reorganizar isso ou não? Isso aqui é muito mais forte, tá doendo muito e eu não vou conseguir. Tá doendo bastante, tá? Três de espadas. Não vou dizer que não. Tem pessoas aqui que estão sentindo bastante, tá? E por isso que eu disse que o carro, eu tava sentindo isso. Apesar de ter cartas muito positivas aqui na frente, eu tava sentindo que esse carro, ele não é que ele tá desgovernado, mas ele tá sem direção. Ele não tá indo. Ele tá meio que patinando. Eu vou, não vou. Ligo ou não ligo esse carro? Faço ou não faço? Entende? Ou para quem foi e fez alguma coisa, ainda fica de repente atualizando aqui um passado, tá? Porque existe muitas dúvidas aqui ainda, tá?
Mais alguma coisa? Vamos ver aqui. Página de espadas. Tá. Gente, olha, eu vou falar pra vocês que, olha aí, a temperança. Novamente, se vocês olharem a temperança, ela traz a referência aqui de equilíbrio, tá? Duas polaridades, né? A lua e o sol. O 2 de ouros também fala sobre isso, certo? E eu vou puxar bem as referências aqui para vocês entenderem esse jogo. E os enamorados também. Vou tirar os enamorados aqui porque ele tem nudez, então não quero ter punição aqui. Mas assim, os enamorados são escolhas, tá? Aqui são escolhas, decisões, posicionamento. Isso aqui não fala de escolha propriamente dito, mas fala de ter paciência, equilibrar as coisas, entende? Temperar, temperança tempera, né? Então, enquanto aqui eu vou temperar as coisas, eu vou equilibrar, até porque falando em equilíbrio tem a carta da justiça aqui no fundo do maço, olha, o jogo de vocês ele realmente tá num ponto que é claro que existem cenas de um próximo capítulo nesse jogo, porque é um jogo que não vai acabar assim, é uma situação bem complexa, como eu estava dizendo, e eu não sou o tipo de taróloga que vem trazendo previsões e vai chegar o amor da tua vida, bababá, bababá, não. Quando acontece e o jogo é fluido, ao natural sai. Eu acho que semana passada foi algum jogo mais ou menos assim pra vocês. Porém, esse jogo aqui é um jogo bem complexo, é um jogo assim que fala de uma, eu vou te dizer assim, de um capítulo, ou nem sei se é um capítulo inteiro, de uma história. Então é um ponto que tu tá tomando decisões ou tentando equilibrar a tua vida, tentando buscar e resgatar o que é justo pra ti, o que tu acha que é de direito, tá? Então, o que a carta da justiça e a temperança falam aqui? Que tu precisa equilibrar a tua mente e a tua emoção. Tu não vai conseguir chegar num ponto de conclusão, num avançar, por exemplo, numa decisão, se tu não equilibrar essas polaridades. Isso precisa estar muito alinhado dentro de ti. E aqui ainda não tá, entendeu? Ainda não tá. Por quê? Por que não tá? Porque tem a carta da lua, e essa carta aqui ela fala sobre tristeza, sobre insegurança, sobre medo do futuro, sobre medo. Então eu tenho medo de sair desse lugar, eu tenho medo das coisas darem errado, eu tenho medo de não conseguir o trabalho que eu desejo, eu tenho medo de me sair desse relacionamento e depois eu me arrepender, eu tenho medo de repente ficar, tem pessoas que têm medo de ficar sozinho, entendeu? Não é julgamento, tá? Mas existem pessoas que não gostam de ficar sozinho, né? Que preferem estar acompanhados. Sempre. Isso, né, é um pouco difícil, porque quando a gente não... Eu nem vou entrar aqui porque nem tá aqui nessa leitura, não vou mais botar coisa aqui, mas, né, enfim. Meus pensamentos intrusivos. O pagenzinho de espadas, ele vem falando do quê? O pajem de espadas. Acessando verdades, eu preciso acessar verdades, eu preciso acessar o que tá, principalmente o que tá dentro de mim. Conhecer, entender, refletir. E a partir disso ter aqui uma... É como se fosse até eu preciso entender por que isso está acontecendo comigo, por que eu despertou o desejo de sair dessa história, por que eu estou desejando aqui finalizar uma história, por que eu estou desejando sair desse trabalho e ir para outro. Entende? Tem que buscar o entendimento. Aqui tem 2 passarinhos, e passarinhos no Lenormand fala de comunicação. Então, de repente, uma conversa mais esclarecedora pode fazer aí um sentido para algumas pessoas. Para esclarecer alguma coisa, para tirar dúvida, até para se aconselhar, enfim. Mas eu vejo muito um casal aqui precisando conversar. Com franqueza, com verdade. Só que eu não sei se isso acontece agora, até porque tem uma carta da lua aqui, e a lua é uma carta de muita omissão. Ela omite coisas. Então ela não fala, ela não revela.
Por mais que talvez aqui alguém tente uma ponta de conversa, alguma coisa de se posicionar e comunicar, porque o dois de ouros e o pagemzinho de espadas, fala, eu preciso comunicar a minha decisão. Só que eu não consegui fazer isso porque eu tenho medo. Tá? Então, gente, é um jogo assim que tá bem complexo, ele não vai ter um fim, um grande finale, não vai, tá? Mas eu vejo que vocês precisam aqui realmente refletir, analisar. Deixa eu tirar um conselho aqui. Eu não gosto de terminar muito leitura assim, né? Mas é isso, tá? Eu vejo que existe aqui uma decisão a ser tomada. Na verdade, eu preciso me decidir, eu preciso equilibrar o meu sentir, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, pra aí sim fazer esse carro andar, entendeu? Isso demora um tempo? Claro que demora, não dá para ser assim de uma hora para outra, né? E essa ansiedade que eu sinto aqui no jogo é o desejo que as coisas se realizem, que as coisas avancem, que as coisas se solucionem, mas não é tão, olha aí, não é tão rápido assim. As de fogo. Olha, gente, eu vou falar, tá? Que eu ia dizer assim, eu não vou trazer previsões, e aqui vem uma previsão. Tá, que bom. Porque eu sei que tem muita gente que deseja previsões. E o As de Fogo é uma carta que fala de inícios, tá? Porque é um As, né? E essa carta, ela fala assim, existe uma nova oportunidade empolgante para ti. O As de Fogo fala sobre paixão. Ah, eu adoro. O As de Fogo fala sobre entusiasmo, sobre alegria, sobre renovação. Então, de repente, tu tá muito vibrando aí num 4 de copas, num pendurado, né? Morte, né? Tô triste, tinha saído um 3 de espadas antes também, né? Então, assim, tá muito difícil essa situação. Só que pode acontecer algo, tá? Que te faça renovar a tua energia. É uma carta que fala de renovação. Renovação de espírito, de paixão. É uma carta que faz o coração bater mais forte. Fala de paixão também, mas eu não vou entrar nesse viés aqui de amor, paixão de casal, enfim. Mas aqui também fala do quê? Tu te entusiasmando por alguma coisa. Isso é muito maravilhoso, tá? Pode ser um hobby, pode ser uma pessoa que te desperte alguma coisa, pode ser um novo trabalho, porque aqui fala assim, ascensão profissional, também nessa carta. Então, o que acontece? Existe, por mais medo, e aqui vem a previsão do tarô total, por mais medo que tu possa aí ter de finalizar, olha aí que lindo, finalizar esse ciclo, por mais medo que tu possa ter de finalizar esse ciclo, ali na frente tem uma mudança muito significativa para ti. Essa roda da fortuna não está à toa no teu jogo, e o As de Paus, né, que é o As de Fogo, aqui vem falando assim, mude a sua vida agora, ou seja, é uma carta de atitude, acima de qualquer coisa, é uma carta de atitude. O As de Paus. Paus fala, né, o elemento fogo fala de atitude, ação, tá? Então, se a gente tá falando de ação desde o início do jogo, né, eu tenho desejo, eu abri o jogo falando do carro, né, que é atitude, é coragem, avanços, triunfos, lembra? E o As de Paus aí falando o quê? Tome a tua ação. Se tu tomar a ação, se tu ter a ação, a tua vida muda. Muda e pra quê? Daí não é mais um 9 de ouros, que já acho maravilhoso, né? É uma rainha de fogo. Aí a coisa muda de figura, meus amigos. Porque rainha de fogo, ao meu ver, ela é muito maravilhosa, tá? Porque ela fala de autoestima, ela fala de poder pessoal. Se o 9 de ouros já fala sobre isso, a rainha de ouros ela fala muito mais. Porque ela realmente assume a sua independência, porque ela se conhece tanto ao ponto de ela não depender mais, tanto emocionalmente das coisas, tá? E porque ela sabe qual é o seu poder, então ela é uma mulher, e aqui eu não estou falando de gênero, tá? Não estou falando de gênero, pelo amor de Deus, gente. Tarô não existe gênero. Esses dias botaram lá, só fala pra mulher. Não, é que saiu rainhas, e as rainhas elas trazem características. Não necessariamente eu não estou falando com homens. Inclusive, às vezes sai reis aqui, como saiu o rei de copas, e isso aqui quer dizer maturidade emocional. Não quer dizer que um homem, entendeu? Então, assim,
Dito isto, né, porque às vezes a gente fala, porque para mim é óbvio, mas para quem não conhece tarô não, então às vezes eu tenho que parar para falar isso. O que acontece? A Rainha de Fogo, ela é uma rainha que ela é muito independente, ela é muito criativa. Logo, se ela é independente, ela conhece os seus recursos naturais. Se ela conhece os seus recursos naturais, ela começa a se desvincular das dependências. Ela não é mais dependente de ninguém. Entende? Ela não se importa com autocríticas, com julgamentos, porque aqui também tem uma questão: se eu der um passo eu vou ser criticada, se eu der um passo eu vou ser julgada, ou eu estou me punindo, eu estou me julgando por alguma situação, enfim, o que for. O que acontece? Aqui a rainha de paus, ela não dá bola mais pra isso, ela não tá nem aí, entendeu? Ela se basta, ela se sustenta na sua própria beleza, ela é uma pessoa vibrante, ela é uma pessoa iluminada, ela é uma pessoa próspera, ela é uma pessoa que ela tem uma autoestima elevada, que incomoda as pessoas, né? Vamos dizer de verdade, quem não tem uma autoestima aí elevada, vai sempre se incomodar com aquela pessoa que se destaca. Por quê? Aquela pessoa que se destaca, ela não tá nem aí se vão falar dela, se não vão. Enfim, é isso, tá entendendo? Então ela é ela mesma, ela não tá nem aí pros outros, ela não tá nem aí, porque ela sabe que a sua autenticidade, que é justamente isso, o que habita dentro dela, a forma que ela é o que faz as pessoas se encantarem por ela. Então, quando tu te desprende, essa leitura ficou gigante, né? E eu vou entregar isso. Quando tu se desprende desses pré-julgamentos, dessas questões até tuas, assim, tá? Tu te torna inteligente ao ponto de não depender mais dos outros e não precisar mais da validação dos outros para nada. Tu não precisa mais que as pessoas te reconheçam. Tu não precisa mais. Aí tu vai ficar magoado porque o relacionamento não deu certo. Porque tu sabe muito bem o teu valor. Só apenas tu te retira do lugar. Porque tu não vai ficar em lugares onde tu não é valorizada. Entendeu? Porque essa mulher aqui, ela tem autonomia suficiente para se estar bem na sua própria companhia e não precisar da validação de ninguém. E aí entra aquilo que eu disse que eu não ia falar, porque eu estava sentindo, mas não tinha cartas aqui para falar sobre isso. Eu disse, não, vou entrar no assunto, lembra? De pessoas aqui com dificuldade de ficar sozinha e precisar de validação. Essa rainha que ela não precisa disso. Até porque ela atrai as coisas. Ela é um imã de abundância, de prosperidade. Ela atrai tudo, ela atrai, sinceramente, a energia dela traz tudo que ela deseja. E aqui tá o eremita, um tempinho para respirar, um tempinho para se refletir, para se conhecer, e é justamente aquilo. Não tenha medo de elaborar suas questões, de se resguardar, de ficar no silêncio, de se conhecer, porque depois que tu conhece a tua luz, e o eremita ele traz uma lamparina, né, nas mãos. O que ele fala sobre isso? Essa lamparina é o próprio farol. Minha luz interior é o meu próprio farol. Eu sou o meu guia, eu ilumino o meu caminho. Eu não preciso de ninguém que vá na minha frente iluminando e dizendo o que eu preciso fazer, o que eu não preciso. Aí esse carro ele anda de uma forma muito diferente, tá? Ele anda ele anda diferente. Ele tem mais potência, tá? Porque aí existe o conhecimento de si mesmo. E aqui, pra mim, tá? É a maior riqueza do ser humano é quando a gente se conhece. Porque aí ninguém mais pode fazer o que for. Ninguém pode. Tu não te coloca mais em situações, entendeu? Porque tu tem inteligência. O eremita fala sobre isso. Inteligência. Pra que tu te coloque só em situações que vão te valorizar. Certo? Agora eu acho que eu entreguei uma leitura fechada, redonda, que é justamente o que eu tava achando ali que não ia acontecer. Aconteceu nas últimas duas cartas do tarô. Quem tá no clube de membros aí viu ontem o que aconteceu. Eu postei uma leitura ontem, vou falar para vocês aqui, né, que não estão lá, mas
acho que vale a pena. Eu tava sentindo, acordei ontem, com o sentimento que eu precisava gravar um vídeo para eles, precisava entregar uma leitura, entregar uma resposta, alguma coisa, eu precisava vir aqui. Eu abri o vídeo e disse, gente, nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu parei o que eu tava fazendo pra vir aqui, abrir e comecei a gravar pra vocês. Bom, eu tenho umas dinâmicas lá com eles, tá? Diferentes daqui, óbvio, porque, né, é um grupo que realmente escolheu estar mais perto de mim, né? Então eu entrego a mais pra eles. Eu parei o que eu tava fazendo e disse, não, agora eu preciso só vir aqui entregar isso aqui pra vocês, eu não sei nem o que eu vou falar, o que eu tenho que falar, mas eu venho aqui pra fazer isso. E eu tenho essa intuição, eu tenho a espiritualidade, enfim, que faz junto. Tarô não é espiritualidade, mas eu tenho a minha mediunidade, então eu vou seguindo ela, né? Eu escolhi um monte, 2 montes. Escolhe as cartas, veio uma carta, veio outra. No final, eu peguei esse baralho aqui, veio uma carta e veio a outra. E daí, a carta de cima era igual à carta de baixo, a carta de cima era igual à carta de baixo. Ou seja, a sincronicidade ao extremo. Então, é isso que acontece aqui na mesa, lá no clube de membros, aqui também. E é isso, eu tava dizendo, né? Eu tô sentindo já o jogo antes das cartas chegarem na mesa. E justamente, eu falei, ó, não vou conseguir finalizar. O tarô fala, não, calma aí que tu vai conseguir finalizar. As de fogo, rainha de fogo, gente, ninguém vai segurar vocês, tá? Poder pessoal muito forte, esperem por coisas empolgantes, por coisas novas aí na vida de vocês, desejo que isso aconteça, inclusive, para finalizar, porque isso aqui tá gigante, o plantio. Então o que tu planta, tu vai colher, tu pode ter certeza, tá? Até porque o 9 de ouros fala de colheita, e aqui fala sobre plantio. Então o que tu tá plantando, ali na frente tu vai colher. Se tu tá plantando hoje, se valorizar, é isso que tu vai receber lá na frente, tá? Tanto numa promoção, tanto no trabalho, tanto um relacionamento de valor, enfim, o que for. E aqui o florescer. Então, algumas pessoas estão... O que é o florescer? Depois da morte. Essa morte é necessária. Eu sempre digo, né? Esse aqui é o arcano de vocês, tá? E Escorpião, eu me identifico muito com vocês, porque vocês são muito intensos, vocês são... Nossa, eu acho muito maravilhoso isso. Eu tenho isso um pouco dentro, um pouco muito dentro de mim, eu não sei se é pelo meio do céu, enfim, eu não sei o que é. Mas eu trago essa intensidade, eu gosto de falar que eu já morri várias vezes na minha vida, sabe? Várias vezes. E eu sempre digo, eu vou morrer ainda quantas vezes forem necessárias até eu florescer da forma que eu desejo. Eu tô falando de mim agora. E aqui tá justamente isso que eu vejo pra vocês. Vocês vão ainda sofrer, morrer várias vezes. Mas aqui, quanto mais tu planta o que tá alinhado com a tua valorização de quem tu é, o teu autoconhecimento, tu vai florescer em verdade, tu vai florescer em harmonia contigo mesmo. E isso é, como eu disse, o teu maior poder. Ninguém te tira isso, tá? Vou ler e vou finalizar, porque senão, né, fica aqui a tarde toda falando. Plantio. A vida... Ai, meu Deus. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa. Faça uma coisa de cada vez, os resultados aparecerão no tempo certo. Não tenha pressa, porque o pendurado está falando sobre isso. Não te joga de cabeça em situações, vai com calma. Vai com calma, analisa, reflete, entende teu sentir, porque as coisas vão dar certas ali na frente. Florescer, tá? Eu vou ler porque, enfim, é complemento. Há algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar, sem máscaras, sem culpas, sem ressentimentos. É justamente isso que eu tô vendo aqui. E é isso que ainda te aprisiona, viu? Não consegue decidir. Quando escolhemos nossa essência e percebemos, quando acolhemos a nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde ao nosso chamado. Floresça. Aí, Escorpião, tu é merecedor de receber isso? Coloca aqui embaixo, eu sou merecedor, eu sou merecedora. A partir disso, tu já começa a decretar a tua independência para aquilo que tu tá desejando ir. Eu não sei para onde é que tu quer ir,
mas tu vai. Ah, tu vai. Tá? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, deixe seu like, se inscreva no canal. Gratidão por todo o carinho de vocês, meus queridos. Até mais.